Luísa Martins, Eduardo Bolsonaro foi o alvo, então, dessa reunião ministerial. Eduardo Bolsonaro que pretende viajar agora para a Europa para fazer a mesma ofensiva que fez nos Estados Unidos na União Europeia contra a Suprema Corte. Qual é o risco real dele ser preso caso pise no Brasil, Luísa Martins? Porque esse é o argumento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para que o deputado federal permaneça no exterior. Uribe, boa tarde para você, para Clarissa, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Olha, Uribe, se Eduardo Bolsonaro resolver voltar para o Brasil, sem dúvida, a avaliação de fontes aqui que acompanham os desdobramentos da investigação que foi aberta contra ele, que inclusive já tem ali um indiciamento formal por parte da Polícia Federal, essas fontes avaliam que a prisão preventiva é considerada certa, né? Afinal de contas, já há, como eu disse, um indiciamento por parte da Polícia Federal. Isso já foi enviado para a Procuradoria-Geral da República para que seja eventualmente oferecida uma denúncia contra o deputado, o que não deve demorar a acontecer. Isso a gente trouxe de informação aqui no Bastidores ao longo da semana passada. É um inquérito, uma investigação que foi aberta a pedido da própria PGR e que tem como foco justamente toda essa ofensiva que tem sido feita por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e que no início não se tinha tanta preocupação porque parecia estar tudo assim na aba da retórica, né, do discurso, mas acabou que o que se viu foi uma série de consequências concretas, né, efetivas que resultaram dessa iniciativa de Eduardo Bolsonaro. Não só em relação ao tarifaço de 50% a produtos brasileiros, que é um dos assuntos, né, da reunião ministerial de hoje, mas também as sanções a ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, relator dessa investigação contra Eduardo e também da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, e também o cancelamento dos vistos de vários dos ministros do Supremo, muitos deles com um trânsito frequente nos Estados Unidos, né, como é o caso do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a partir do momento em que as ameaças de sanções se concretizaram em fatos reais, obviamente houve ali uma iniciativa da PGR, que inicialmente havia optado por não abrir uma investigação, houve uma mudança de posição, né, e aí teve essa investigação aberta. Há uma avaliação de que, se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil eventualmente, há motivos que seriam apontados pela PF e com provavelmente um parecer favorável da PGR para uma prisão preventiva, no sentido de que ele já deu mostras, né, de que ficaria fora do país, fugiria, digamos assim, do Brasil, para escapar justamente dessas possíveis punições. Ele próprio já deu entrevistas falando isso, né, Uribe, que sabe que se voltar ao Brasil vai ser preso. Essa percepção do parlamentar, ela não está equivocada, ela realmente tem lastro ali no que existe de conversas, né, de bastidores em relação ao andamento dessas investigações. Lembrando que Bolsonaro pai é investigado na ação penal sobre a tentativa de golpe, com previsão de julgamento já para a próxima semana, né? Começa no dia 2 de setembro, mas também está sendo investigado por ajudar o filho nessa empreitada nos Estados Unidos. Bolsonaro disse à Polícia Federal que, de fato, financiou, pelo menos parte, né, da estadia de Eduardo Bolsonaro no exterior, fez uma transferência de Pix ali, que veio daquelas doações que ele havia recebido de apoiadores para pagar multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Então, com isso, há uma avaliação de que é uma atuação conjunta ali entre pai e filho. Bolsonaro já em domiciliar, Eduardo nos Estados Unidos, ainda não tem nada em aberto contra ele no sentido de um mandado de prisão, mas se ele voltar ao Brasil, o cenário é outro, Uribe.